Olá, estamos chegando para mais um debate da nossa série Olá, estamos Conexão chegando Turismo. para mais um debate. Aqui já estamos nós, Brasil e Portugal. Rui Carvalho, bom dia, Rui. Bom dia, Vades, bom dia a todos que nos acompanham nesta quinta-feira, não é isso? Véspera de feriado. Vamos lá. Exatamente. Como diz meu amigo Vades, vamos que vamos. Vamos, que hoje o debate, como amanhã é o dia do trabalho, então vamos nada mais justo que a gente discutir o papel, o papel do trabalhador e do empreendedor do turismo. Então, hoje vai ser a tônica esta nossa discussão. Então, o Rui Carvalho em Portugal. Daqui a uns minutos entrará também da Arábia Saudita o brasileiro consultor Eduardo Mielke, que é nosso parceiro aí, formamos o trio de discussão, trio Parada Dura, né, Rui? A discussão do turismo brasileiro, analisando transversalmente o setor. Então, aqui, como nós falamos, nós somos três profissionais, empreendedores do turismo, e que são ideias complementares, não somos donos da verdade, mas queremos aqui discutir de forma transversal as temáticas que interferem no desenvolvimento do turismo receptivo brasileiro. Então, como você sabe, está havendo uma overdose de lives aí hoje na internet. Que bom que o turismo descobriu que a internet pode ser útil. Estou radiante com tudo isso, eu já falei, mas também nesta primeira fase que todo mundo descobriu isso, há também bastante gente falando qualquer coisa. Então está havendo uma overdose de informação, uma overdose de exposição, e aí a gente resolveu, então, os três consensuamos em 15 temas, para discutir durante 15 web lives, webs ou transmissões ao vivo, e vamos, então, fazer. Hoje, a discussão é trabalhadores e empreendedores do turismo. Só para lembrar você, eu vou compartilhar aqui rapidamente, compartilhar a minha tela, só para aqueles que você que de repente está chegando hoje somente na participação, deixa eu ver aqui, como é que... Rui, a tela está inteira ali, está mostrando? Tá, né? Agora está escura. Exatamente, agora eu vou compartilhar de novo aqui, compartilhar, pronto, só para ficar visível para todo mundo a tela maior, Então, o nosso tema aqui, nós estamos fazendo uma grande conexão turismo, em favor do turismo receptivo brasileiro, mas pensando globalmente e agindo localmente. Então, o turismo brasileiro pós-pandemia. Não queremos discutir os problemas do turismo hoje, não queremos discutir os problemas da pandemia, como sair da pandemia, não interessa. Nós queremos saber o dia seguinte, na retomada do turismo, da atividade econômica, como será? Como que devemos estar preparados? E aí nós estamos analisando isso sobre 15 óticas. A primeira live nós tratamos sobre destinos e protagonistas. Então, esses vídeos estão todos gravados na íntegra, que você pode acessar, já dou o endereço. Na live 2, nós discutimos quem nós somos e quantos somos. Nós precisamos saber e conhecer o nosso exército. A gente acha que tem uns mitos ali nesta questão e que foram desfeitos em números apresentados na live 2. O que impacta a produção de produtos do turismo e a distribuição? Como isso será impactado na pós-pandemia? Veja lá na live 3, assista a live 3 se você não pode assistir, está um belo debate. Neste tema também, eu sugiro que vocês assistam uma outra web live que aconteceu, que foi da revista da Hotelier News, também, que é a guerra da distribuição.
Sugiro também que vocês assistam a web live deles. Na live 4, custos, preços e receitas. Como isto será impactado? Qual a relevância disso na pós-pandemia, na retomada? E na terça-feira passada, agora a última, nós discutimos marketing e destinos. Então, tudo isso, vimos que não adianta, hoje, especialmente nas lives, e muita gente falando de marketing, como fazer detalhes e tudo, e sabendo que 95% do turismo está sem internet e sem sequer um site de venda online. Então, não podemos, percebemos aí que não podemos começar uma casa pelo teto, temos que começar pelos fundamentos. E todas essas lives na íntegra estão neste endereço, youtube.com/Gestur Brasil, que é o canal da Gestur Brasil de vídeos, onde você vai encontrar ali também todos os vídeos referentes ao e-marketplace do turismo brasileiro. Então, você encontra lá, 15 a 20 minutos depois de cada live, você pode acessar os vídeos lá, fazer download, levar para o teu site, discutir na faculdade, com os amigos, com seus colaboradores, ou seja, como você quiser ou retransmitir. E hoje, então, aqui nós estamos discutindo, o tema de hoje trabalhadores e empreendedores do turismo. Claro, o tema de hoje também é referencial, porque nós estamos aqui com esta questão de amanhã ser o dia, aproveitamos a coincidência de data, porque amanhã é o dia do trabalho. Então, deixa eu ver. Trabalhador. Dia do trabalhador. Trabalho, né? O dia do trabalho a gente tinha que trabalhar, como é feriado, é o dia do trabalhador, é o dia em que o trabalhador não trabalha. Se fosse o dia do trabalho, tínhamos que trabalhar, não é? Exato, já começa a discussão aí, boa. Gostei da introdução. Então, agora, eu só fazer antes de a gente começar mesmo, eu queria só agradecer ali a todos os que estão participando, aqueles que estão apoiando o evento, especialmente a Rede Costa Oeste de Comunicação, que é uma rede de comunicação composta, integrada por canais virtuais, lá aqui no oeste do Paraná, no meu caso, né, que estou no Paraná, estou baseado em Curitiba. Então, quero agradecer a Rede Costa Oeste, que integra a Rádio de Medianeira, a Rádio de São Miguel do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Guaíra e Santa Helena. Obrigado a eles. Obrigado a todos os parceiros que durante a live nós vamos agradecer, que distribuíram o vídeo, distribuíram o link para ser retransmitido esse nosso debate de hoje. Aí também quero agora aproveitar, você que está assistindo esse vídeo, veja, nós temos uma causa. A nossa causa é o turismo receptivo brasileiro. Então, tudo que interfere e possa agregar valor a isso, ótimo. Então, vamos fazer um pequeno detalhe. Você que está assistindo agora a live, coloca aí, clique no seu botão, logo embaixo do vídeo que você está da tela que você está assistindo, tem o botão lá, iniciar sala de vídeo. Inicie uma sala de vídeo e retransmita esse vídeo, para que os seus amigos, a sua rede de contatos, possam assistir e possam, então, também, possamos disseminar e aumentar essa corrente do bem em favor do turismo receptivo. Dito isso, vamos embora. A pauta está aberta. Você também, lembrando, então, você pode participar, e é importante a sua participação, escrevendo logo abaixo aqui se você está assistindo no YouTube ou qualquer um dos canais do Facebook, pode escrever embaixo que tanto o Rui quanto o Eduardo, que vai chegar daqui a pouquinho, quanto eu, estamos vendo e vamos incluir você no debate. Então, você pode escrever, pode fazer perguntas, pode registrar sua presença para que também a gente saiba que você está aí. Porque se você estiver assistindo e não dar nem um oi, diga oi, de onde você é. Por exemplo, aqui estou vendo o Juari Proença. Obrigado, Juari, bom dia.
O Juari é agente de viagem, foi presidente, não sei se ainda é, da BAV do Mato Grosso. Seja bem-vindo, sua participação é muito importante. Abdon Barreto Filho, bom dia, Abdon. Está assistindo pelo YouTube, obrigado pela sua participação intensa. Esse é um guerreiro do turismo, professor de marketing na área do turismo, profissional de primeira hora, foi presidente da BIH. Olha, a presença de vocês é muito importante. Então, registre a sua presença, diz de onde você vem, e vamos encaixando na temática aí, para que possamos apimentar a discussão. Aqui não queremos chover no molhado, mas também não temos aqui obrigação de ser consensual. Eu e o Rui e o Eduardo não temos nenhum comprometimento e nenhum combinado de concordarmos nas opiniões. Nós concordamos no tema, mas nas opiniões podemos divergir completamente. Mas divergindo, mas sempre em favor do turismo receptivo. Nada contra o turismo receptivo. Isso não. Ok? Então, Rui, o tema é instigante hoje, não é? O tema é um mistério. Porque, até pelo que nós estávamos conversando agora há pouco fora do ar, não é? Que eu estava comentando que não me considero um empreendedor, porque eu sou um pouco avesso a riscos, e o empreendedor, por natureza, por definição, tem que estar disposto a correr riscos, né? Porque existe aquela máxima: quanto maior o risco, maior o lucro, ou o contrário, quanto maior o lucro, maior o risco, né? E eu, como sou um pouquinho avesso a riscos, acabo a vida toda profissional me considerei pouco empreendedor. Porém, esse conceito, ao longo dos anos, foi mudando. E hoje, ser empreendedor não significa apenas que você é empresário, por exemplo, como era alguns anos atrás. Hoje você pode ser digamos, um funcionário, um empregado, e, ao mesmo tempo, ser um empreendedor. Aliás, pelo que eu entendo, o mercado hoje exige que você seja um empreendedor, independentemente da sua condição de ser empregado ou empregador, para limitar aí a discussão. Não é isso, Vades? Pois é, exatamente, né, nessa linha. Hoje, também no que eu tenho lido e acompanhado ali, muito essa discussão, porque a gente tem que estar antenado com esses temas. Olha, não interessa se você é agente de viagem, se você é guia de turismo, se você é um trabalhador, um profissional na área da hotelaria, não interessa que atividade você exerça. Este tema da discussão dos novos rumos das profissões, falando agora só das profissões, é um tema muito relevante para você se manter no mercado. Veja, eu tenho lido, e isso choca, e isso tem que chocar a gente, porque, veja, mais de 60% dos jovens hoje, isso não é minha conclusão, são os estudiosos, mais de 60% dos jovens hoje estão aprendendo profissões que não vão existir, ou que vão deixar de existir a menos de 15 anos daqui para frente. Então, ou seja, metade dos empregos no Brasil podem ser substituídos por novos modelos, especialmente por meios eletrônicos ou digitalizados, ou máquinas mesmo. Então, quais são as profissões do futuro? Será que a nossa profissão hoje está adequada a esses novos conceitos? Ou será que eu, profissional, estou adequado a esse novo prefeito? Então, eu queria primeiro pegar a boca aberta do funil lá em cima, começar a discussão pelos temas, pela discussão macro, para a gente ir no micro. Vamos discutir daí o agente de viagem, vamos discutir aí o hoteleiro, vamos discutir o empreendedor do setor. Então, o que você acha em relação a isso, você que está nos assistindo? Qual que é a sua opinião em relação a este assunto? Veja, isso é significativo. Ou seja, a minha filha, que tem 15 anos, ela está aprendendo coisas que daqui a pouco, em menos de 10 anos, ou seja, quando ela tirar 25 anos, mais da metade das profissões não existirão mais. Ô Vades, então me permita não é nem uma reflexão, uma provocação.
Se nós estamos dizendo que em 10 anos ou em 15 anos, mais de metade das profissões, pelo menos como as conhecemos hoje, deixarão de existir, me parece um pouco contraditório a gente falar hoje em dia em profissão do futuro. Porque, nesse caso, em termos profissionais, o que é o futuro? O futuro são 10 anos? Porque eu presumo que essa sequência de alterações não será única. Nós não estamos dizendo que daqui a 10 anos metade das profissões de hoje não existirão, mas daí para frente nada mais vai mudar. Não é isso, vai continuar mudando. Então é provável que depois dali a mais 10 anos, outras profissões também deixem de existir. Então me parece que nós precisamos, em termos profissionais, redefinir a palavra futuro. O futuro é ontem, né? O futuro não existe. Você tem que se reinventar praticamente a cada ano, então, não é? O futuro está sendo construído dia a dia, no momento. Eu também concordo com essa linha de raciocínio. O que existe é o presente. O presente. O futuro é uma suposição. O futuro é uma suposição. Mas o presente indica que vai haver uma transformação radical. Por quê? Porque tem aquela história dos baby boomers, né? Então, a geração X, Y, Z, nós estamos na geração Z. O que é a geração Z? Vai faltar alfabeto. Vai faltar alfabeto, exatamente. Então, dentro desta linha, eu busquei nas diversas fontes de leitura que eu tenho, e daí eles estavam me indicando, um dos textos estava indicando as 27 profissões do futuro. E claro que não tinha nenhuma que ia referente à agência de viagem. Isso que eu queria chamar a atenção. Ou agência de viagem, não, qualquer setor do turismo. Por quê? Porque a profissão hoje, nós temos que repensar a profissão, as profissões hoje do próprio turismo. Então, veja, dentre as profissões do futuro que eu estava vendo aqui, dentro dessas fontes, uma delas, a primeira que está na frente, evidentemente, é da área de tecnologia, desenvolvedores de software. Esse é o destaque número 1. O segundo é especialista em experiência de usuário-cliente. Ou seja, quando você acessa um site e gosta dele, isso se chama UX. Ou seja, experiência de usuário. Então, esse cara vai ser um cara muito especializado, por quê? Porque todo mundo vai estar acessando na internet. Tem alguém, possivelmente agora, tem gente assistindo nós aqui e participando pelo celular, certamente. Creators, a profissão de creators. Creators nada mais é que os influenciadores digitais, os produtores de conteúdo para o web. E também influenciadores digitais. Então, esse é assessor de creators. Ou seja, que assessora, que faz como se fosse o headhunter, ou a orientação de carreira, profissional de marketing digital, analista de Big Data, gestor de comunidade. Então, veja, eu não consigo ver uma operadora hoje, ou uma agência de viagem, ou um resort especialmente, ou uma cidade, sem ter na sua equipe um gestor de comunidade. Comunidade na web. Então, eu não dependendo do tamanho da empresa, sem ter um analista de Big Data, que são os grandes números, minerar os grandes números, os grandes dados, para transformar dados em realidade. Big Data, e nós vamos falar isso na próxima live, na terça-feira, que é como usar dados e transformar isso em informações estratégicas para fins mercadológicos do turismo. Outra, só para parar por aqui, gestor de inovação, representante de vendas internas, especialista em e-commerce, analista de quantum machine learning, ou seja, aprendizagem de máquina, desenvolvedor de dispositivos wearable, ou seja, vestível, como óculos, lentes, relógios, equipamentos que tenham tecnologia que facilite a vida das pessoas, consultor de imagem, walk-talker, ou seja, alguém que vai ser um cuidador de idoso,
através dos meios digitais. Então, vai dar para ele, assistir com ele vídeo junto, tipo uma sala de vídeo, vai orientar ele em tempo real, vai orientar, lembrar ele da hora do café, da hora do remédio, da hora para esses que vivem online. Então é só algumas ideias de profissões que serão profissões do futuro. Mas retomando aquela minha provocação... Só cumprimentar o Miel, que acabou de chegar. Bom dia, Miel, boa tarde para você. Estamos sentindo sua falta aqui. Boa tarde, desculpa o atraso, que aí as coisas estão começando a retomar aqui, aí o pessoal chamou para uma reunião agora e acabou atrasando, enfim. Mas estamos aí, vamos lá. Eu só retomando a provocação que eu fiz agora há pouco, que quando você, Vades, elencou aí uma série de atividades, não diria nem profissões, mas de atividades que serão bastante utilizadas no futuro, permanece a minha provocação, o meu pedido de reflexão de que mesmo essas atividades que você acabou de elencar podem ter vida curta, porque as tecnologias vão se renovando, novas coisas vão acontecer. Mesmo o desenvolvedor de software, nós precisamos ver até quando nós precisaremos desenvolver software. Pode ser que inventem algum outro sistema em que quem desenvolve software hoje fique completamente analfabeto nas novas tecnologias. Então, me parece que a grande provocação, o grande desafio, e é curioso que nós, na verdade, estamos voltando aqui ao início a uma certa teoria da evolução de Charles Darwin, que vai sobreviver com vantagem aquele que mais facilmente e mais rapidamente souber se adaptar. Então, não é nenhuma questão de discutir qual é a profissão que eu vou executar no futuro, até quando eu serei capaz de manter a minha empregabilidade, ou seja, até quando eu serei capaz de me reinventar, de sobreviver num ambiente que está permanentemente em mudança. Então, isso tem muito a ver com a teoria da evolução, de que só os que melhor se adaptam é que sobreviverão. Vocês não concordam nesse ponto? Concordo, da minha parte eu concordo, e que tem umas características. O profissional que quer se manter antenado, ligado e ativo, ele tem uma série de características. Eu busquei algumas coisas nisso também, porque até para fundamentar com teorias existentes ali, que não seja minha opinião, meramente um achômetro. Então, que eu já vou comentar. Mas eu quero agradecer a Miriam e já colocar o questionamento que ela está aqui, a Miriam Petroni, que foi presidente da Abrajet Nacional, Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo. Hoje ela é empresária, consultora e profissional de jornalismo. Será que a profissão do futuro não será fazer um pouco de tudo e entender e desenvolver ideias unificadas? Complexo, hein? Olha a provocação ali também. Eu gostei, Miriam. Gostei. Mas me permite um outro achega, como a gente diz aqui em Portugal, vou dar uma achega. Baseando-se naquele ponto, o nosso ponto inicial, de que as coisas mudam com muita velocidade, mesmo que a Miriam diz que a pessoa tem que entender um pouco de tudo e desenvolver ideias unificadas, há uma característica que me parece passar a ser fundamental, e que eu já venho ouvindo há algum tempo também, que por incrível que pareça, isso vai soar estranho, mas os profissionais têm que ter uma enorme capacidade de desaprender. E parece fácil, mas não é. Nós precisamos esquecer o que aprendemos para aprender coisas novas. Isso a cada 10 anos, sei lá. Então, não há mais vantagem nenhuma no que dizia a minha mãe, por exemplo, com os nossos pais, diziam, tem um bom emprego, está há 20 anos na empresa. Não tem mais isso de estar há 20 anos na empresa. Até porque você tem que desaprender o que aprendeu, não pode adquirir vícios funcionais, porque as coisas, segundo previsões, em média, a cada 10 anos, há uma revolução. A cada 10 anos muda tudo. Então, você tem que aprender, o que não é fácil, aprender a desaprender, liberar sua mente, clarear, dar um reset, e aprender novas coisas a cada 10 anos, praticamente, não é? Vai lá, Miel. Inclusive, eu acho essa questão que o Rui toca da permanência muito tempo em empresa. Eu tenho conversado muito com os meus alunos aqui, que eles estão entrando no turismo,
Eu digo para eles muito claro, olha, ficou mais de 2 anos numa mesma empresa, ou você sobe, ou você muda, porque no caso do turismo, a gente precisa muito de referência. Né? Quando a gente fala assim, como saber se um consultor é bom ou é ruim? Olha, tem que olhar as referências. Não só o número de projetos, mas o grau de diferenciação de um projeto e o outro que foi trabalhado. A gente pensou assim, como é que é um profissional de turismo muito bom? De fato, ele tem que entender um pouco de tudo, e para entender tudo é fundamental que ele tem que passar por várias áreas. Eu acho aquele cara que começa na hotelaria e vai se firmar na hotelaria e não sai da hotelaria, eu vejo assim hoje no olhar do poder público um sujeito limitado, porque ele vai trazer uma referência só da hotelaria e não vai conseguir fazer o desenvolvimento turístico abrangendo as outras áreas, a aviação, todo o pessoal dos guias, o agenciamento, a operação. É necessário uma visão um pouco mais ampla, né? Eu também entendi a provocação da Miriam naquele sentido, porque, veja, vou colocar um exemplo prático. Eu, claro, como desenvolvendo aí o e-marketplace do turismo brasileiro, a plataforma, a gente trabalha com desenvolvedores. Tanto desenvolvedores que fazem a estrutura robusta, a arquitetura de trás, o que eles chamam de back, dos sistemas de back, e tem os sistemas de front. Especialmente no front, envolve ali os desenvolvedores web aí, web designers, né? E dentro dos web designers tem o cara que faz todo o desenho do layout, e tem o cara que constrói e transforma isso em código. Aí, hoje existe existe um perfil de colaborador nesta área que o cara faz de front e faz do back. Faz as duas coisas. Mas não vira um pato também, porque pato faz tudo, mas também não voa. Voa, mas não voa. Então, cada um tem que fazer o seu, evidentemente. Mas esse profissional tem que estar com mindset aberto para aceitar realidades e mudanças constantes. Não significa mais que você é um cara volátil. Ficar um ano numa empresa, hoje é uma normalidade. 2 anos já é longo prazo. Ou numa mesma posição no trabalho, já é grande que aquilo que você estava falando, Rui. Isso é uma realidade dos novos tempos. E isso o empresário precisa entender, que já não é mais volatilidade isso, não é mais inconstância do colaborador, mas por quê? Porque ele busca os desafios, porque ele busca novos desafios. Então, vamos ver aqui o Antônio Marçal. Obrigado, Marçal, pela sua presença. Eu acho que você está ali em Caldas Novas, ou está em São Paulo, não sei. Obrigado. Bom dia. Tiro a minha experiência de vida, o profissional do futuro tem que estar aprendendo todo dia, sair do seu quadrado e estar com a mente atualizada. Um jovem de hoje, em 5 anos, se não se atualizar, pode ficar com as ideias e conhecimentos velhos. Não pode ficar bitolado, independentemente da idade. Belo resumo, não é? Eu acho que isso é... Vai lá, Eduardo. Fala, Rui. Ok. Além disso, estava aqui pensando também a questão do generalista, né? Quer dizer, hoje me parece que a grande tendência, a habilidade do colaborador ser multifuncional tende a ser cada vez mais valorizada, até porque as empresas estão cada vez mais enxutas, né? As tecnologias permitem isso. E, se vocês me permitirem, eu vou até dar um exemplo concreto, que é fora do turismo, mas que, coincidentemente, hoje eu pensei nisso, que eu verifiquei isso hoje, agora há pouco, antes de vir para cá, para a live, e pensei nisso. Eu estou aqui, esses dias estou fazendo um trabalho aqui com uma rede espanhola de supermercados aqui em Portugal, que pertence ao El Corte Inglês, e eu estou lá na loja reparando o seguinte: a loja está vazia pela manhã, meia dúzia de clientes, aquilo é uma loja com cerca de 12 caixas, né? 12 checkouts. E
De repente tem lá a menina que está no caixa, a jovem que está no caixa, e você passeia pelo salão, pela loja, tem, sabe, os repositores, o pessoal vai lá no estoque e fica abastecendo as prateleiras, e tem a menina que fica na peixaria, e a outra que estava na padaria ali do lado e tal. Muito bem, cada um na sua função. Era assim. De repente, formou-se uma fila de 6 clientes no caixa. Você sabe o que aconteceu imediatamente, sem que nenhum gerente precisasse falar nada? A menina que estava repondo estoque assumiu um caixa. A menina da padaria saiu, assumiu outro caixa. Quer dizer, todo mundo ali faz tudo. Ou seja, não existe mais aquela coisa, não, eu sou caixa, eu passo as compras aqui, registro, não. Ou eu pego no estoque e abasteço as prateleiras. Não, todo mundo ali faz tudo. E eu acho que isso é uma habilidade que cada profissional precisa começar a desenvolver, que é, no fundo, a síntese do generalista. Isso também deve acontecer no turismo, né? Vai lá, Eduardo. Acho a questão eu concordo, eu acho que no turismo, esse generalista, ele é um cara muito importante, mas eu volto a frisar algo fundamental. Tudo é uma questão de referência. Então, meus alunos perguntaram assim, professor, quem que é uma boa referência na hotelaria? Aí eu perguntei para eles, assim, quais são os melhores hotéis do mundo? Quais são os grupos mais exitosos em termos de números do mundo? Essas são as suas referências. O problema, qual que é a minha grande questão que eu vejo, inclusive, dentro do poder público, já olhando para a formação desse profissional que vem da faculdade das universidades públicas, boa parte delas, é uma questão de referência. Por quê? Porque, veja bem, isso eu percebi isso nas 3 universidades públicas que eu trabalhei. O sujeito entra lá, ele faz concurso, eu digo isso porque eu fui concursado também, eu sei exatamente que isso funciona, a pessoa chega e fala assim, puxa, emprego dos sonhos, eu já cheguei no meu top de carreira, eu entrei numa universidade pública. Então, o cara começa automaticamente um decrescimento do seu conhecimento, porque ele se auto-intitula, eu já cheguei lá. Então, ele começa a passar para os alunos referências ruins ou desatualizadas. Quem chegou lá, acabou. O problema é que isso acontece que o aluno, quando ele sai da universidade e vai trabalhar em planejamento turístico de destinos, ele entra naquela história, o prognóstico e diagnóstico. E ele consegue, às vezes, até identificar problemas, porque ele aprendeu muito isso com os geógrafos da universidade, mas ele não consegue solucionar os problemas. Por quê? Porque a solução dos problemas turísticos de cidades, eles são conhecidos. O problema é que eles não estão expostos de uma clareza tal que facilite o acesso. E isso a academia peca muito porque ela gosta de problematizar e não resolver o problema. E quando não se resolve o problema, eu fico super confortável porque o meu papel... Como se o problema não fosse com ela. Como se o problema não fosse com ela. Exato, porque fica o professor universitário dizendo o seguinte, o meu papel o problema está aqui. Então, problematiza, que é muito bom na geografia, mas o problema é que vamos partir para a solução e a solução não vem. E o que o empresário precisa na ponta? O que a cidade precisa? De soluções. Aonde estão as soluções? Estão em cidades que conseguiram resolver seus problemas. Aí você fica perguntando, poxa, mas se, por exemplo, nós temos Bonito, que tem um bom exemplo de um processo de desenvolvimento bacana, Gramado, por que esses exemplos não são pegos ou exemplos europeus, de cidades parecidas com as nossas, e são exemplos que podem ser utilizados para mostrar como referência? Pois é, e aí fica a grande pergunta e a grande provocação minha. Por que essas coisas não são claras? Por que se vive problematizando as coisas, não se resolve os problemas? A solução, os estudos de casos estão aí, fácil, é só buscar na internet. Tem excelentes profissionais do mercado, excelentes plataformas que podem te ajudar ao destino a alavancar os seus processos, mas a gente não vê isso conversado, a gente não vê isso dentro de uma política pública, a gente não vê essas coisas claras. E aí, claro, fica não problematizando e a gente sempre fica na mesma roda. Não é muito... De um lado ficam problematizando, como você disse, discutindo, sem indicar uma solução e sem, na prática, essa assertividade. Do outro, a própria legislação, por exemplo, o exemplo que o Rui falou, não dá para ser feito no Brasil, porque a legislação não permite, porque é mudança, como é que chama ali, mudança de função.
Eu não fui contratado para fazer isso. Eu não fui. O caixa é caixa. Foi contratado. Quer dizer, a lei engessa que você avance, que você melhore, que você. A lei é impeditiva. Claro, aí o que acontece? Quando a gente pensa em trabalhadores e empreendedores, a gente fica pensando, bom, então quer dizer que exemplos bons tem no mercado? Tem vários. Então tem boas referências? Tem vários. Bom, então, o que está faltando para a gente avançar? Então, aí entra aquela discussão que a gente falou nas lives passadas, que sem um associativismo de resultado, a gente fica procurando os problemas. Aliás, bem como o Vades comentou, e o Rui falou isso várias vezes, tem várias lives acontecendo aí que estão apontando os problemas. A gente já sabe dos problemas. Nós temos que apontar soluções, elas existem, elas são disponíveis. Aí, pegando o gancho do Marçal aqui, enquanto você estava falando também, eu estava tentando pensar o que as pessoas que estão assistindo agora ao vivo, ou que estão nos assistindo na versão gravada posteriormente, o que esses caras estão conversando? Esses caras estão viajando na maionese. Eu sou do turismo, eu quero discutir a minha profissão de agente de viagem. Eu quero discutir a minha profissão de turismólogo. Eu quero discutir a minha profissão dentro da hotelaria, de A e B, de recepção, de sei lá o quê. Veja, se nós não analisarmos, por isso que nós estamos fazendo essas lives, para discutir um pouco mais com alguns posicionamentos, sem ser dono da verdade, mas colocando algumas opiniões que precisam ser reflexivas, para se colocar um novo posicionamento. Por exemplo, traduzindo isso que nós estamos falando, as profissões do futuro, que estamos discutindo se é futuro ou não. Mas sabe o que eu acho que vai ser a nova nomenclatura do agente de viagem? Ele não vai mais se chamar agente de viagem. Vai se chamar empreendedor digital expert em turismo. É muito comprido. Não, mas no frigir dos ovos vai ser o seguinte. Mas a sigla é bonita, EDET. Eu acho assim. EDET, empreendedor digital expert em turismo. Eu acho uma coisa que é muito clara para mim, eu vejo isso muito claro, a gente tem conversado muito, inclusive, com os alunos que a gente está formando aqui, nessa nova onda do turismo da Arábia Saudita, aliás, a primeira onda, né? Até a gente teve uma discussão num painel um tempo atrás, da discussão da formação do aluno, e eu falei assim, é muito simples. O cara bom é aquele cara que resolve problemas. Ponto. Você resolve. A gente é pago para resolver problemas. Então, para resolver problemas, a gente tem que ter um entendimento generalista, sim, um pouco de tudo, mas quando a gente pensa no generalista, a gente tem que pegar um pouco de tudo, mas desde que esse pouco sejam boas referências. Porque senão a gente pode pegar tudo e se enfiar, por exemplo, no tudo que tem no Facebook hoje. Pô, você tá ferrado, é um horror. A qualidade de informação é horrorosa. Deixa eu te fazer uma pergunta, Eduardo. Olha ali. Hoje é o dia do profissional de eventos. Obrigado, professor Abdon, sempre ligado. Legal. Faça a pergunta, Rui. Eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, acho que eu vou cumprir aquilo que eu prometi quando o Vades me convidou. Eu vou tacar fogo no circo. Ih, eu tô com medo agora. Vamos lá, Rui, vamos lá. Tô gostando. Mas não é uma afirmação nem uma acusação, é uma pergunta mesmo. Eu vou apontar meu lápis aqui. O que é que faz um turismólogo? Para mim? Na sua opinião, o que é que faz um turismólogo? Faz o turismo da cidade acontecer. Da cidade? Do destino acontecer, onde ele está. Faz acontecer. Acontecer, para mim, chama-se gerar dinheiro, gerar emprego e renda. Desenvolvimento econômico. Onde é que eu quero chegar? É que quando se fala no turismo, as pessoas têm... E ainda há uma tendência a achar que o turismo é uma profissão, quando, na verdade, o turismo não é uma profissão, no meu entendimento. O turismo é um gerador de profissões. Isso. Por quê? Uma agência de viagens que esteja precisando, por exemplo, de um emissor, se é que ainda existe esse cargo, embora seja lá no computador digital, ou de um vendedor, ele não está necessariamente precisando de um turismólogo. Uma grande operadora,
que precisa defender o seu negócio na justiça tem que contratar um advogado e não um turismólogo. Uma companhia aérea que contrata comissários de bordo não contrata turismólogos, contrata comissários de bordo, contrata pilotos, contrata nutricionistas, contrata pessoal de limpeza, contrata pessoas formadas em marketing. Então, acontecia muito isso há 10 anos atrás, quando eu fazia palestras em faculdades de turismo, e a sensação que dava era que as pessoas estavam perdendo tempo. Por quê? Porque o turismólogo, como você acabou de falar, ele está, digamos, habilitado, ele é treinado da maneira como é, ou como era, pelo menos, feita a grade curricular no Brasil, nas faculdades de turismo brasileiras, para cuidar do destino. Mas aí a pergunta é, Vades, você que é especialista nisso, nós temos quantos? 5.700 municípios no Brasil? 5.570. Pois é, só num ano que eu dei palestra em faculdade, formaram-se 18.700 turismólogos. Eles iam trabalhar onde? Formaram, estão no mercado. Para fazer o quê? Trabalhar aonde? Exatamente. Ou seja, não é preciso repensar a própria academia? Não é preciso repensar a questão, a grade curricular de quem se forma em turismo? Uma coisa que a gente é muito, não sei se é coincidência ou não, eu para quem nos lê e nos ouve, o Rui e eu, nós não combinamos nada, tá? Isso foi uma mera coincidência, é que a gente teve aqui em novembro, o Vades também, nós tivemos em novembro do ano retrasado um fórum aqui para discutir justamente a profissão do turismólogo. E no meu painel eu deixei isso muito claro, que eu entendo que o turismólogo, como o Rui bem disse, ele é um agente transformador e potencializador, capitaneador de outras profissões, de outras coisas. Então, esse cara tem que ter uma veia empreendedora muito forte. Então, as faculdades de turismo têm que parar de olhar tanto para a geografia e olhar para o empreendedorismo. Porque o cara, eu digo isso porque eu tenho a minha esposa é turismóloga. E ela trabalhou durante muito tempo na área de eventos. Mas para ela ter a própria empresa era muito fácil. Para ela juntar com uma colega e montar uma empresa de qualquer coisa, é muito fácil. Porque justamente o turismo ele proporciona isso. Porém, sem um lastro de empreendedorismo forte no meio acadêmico, gera essa estou perdido que o Rui acabou de falar. E o Rui tem toda a razão quando coloca isso. O estudante egresso ele sai perdido porque ele vê as potencialidades que tem no turismo, ele compra a ideia que o turismo é um grande potencial, usa aqueles jargões horrorosos do indústria sem chaminé, que eu acho um horror, mas como lhe falta ao empreendedorismo, de como montar o negócio, gerar o negócio e fazer renda disso aí, o cara acaba se frustrando. Então, essa é a minha contribuição aí, em termos de ponto específico. Então, fazendo uma ligação entre esse trabalhador, esse profissional e o empreendedorismo, eu estava lendo um artigo na Startse. Startse é uma aceleradora de conhecimento na área tecnológica de negócios da indústria 4.0 ali, e que olha também transversalmente todo esse setor. E ele diz que o empreendedorismo hoje é uma atitude, independente de se você é um colaborador de uma empresa, ou um profissional autônomo, ou um grande empresário, um esportista que seja. Agora, para você desenvolver essa atitude empreendedora, há 5 habilidades a serem colocadas em prática. 5. E eu achei muito interessante isso. Vou lê-las para vocês, para trocar, e aí começaram a fazer uma liga maior ali com a questão dos empreendedores do setor. Qual que são as 5 habilidades deste colaborador empreendedor? Primeira, causar impacto, mudando a qualidade de vida das pessoas em algum aspecto. Veja, algo que a gente não está acostumado a pensar. 2, ou de uma forma que dentro não está. 2, estar de olho na próxima curva do futuro, enquanto um profissional antenado e competitivo. Veja, nós estávamos discutindo sobre turismólogos. Quantos turismólogos tem aqui participando? O Juari.
O Juari, do Mato Grosso, que acabou de dizer que era turismólogo. A gente distribuiu o convite em 40 grupos de discussão de turismo na web. Vários de faculdades, vários de pós-graduação em faculdade. Quantos estão aqui discutindo? Nada. Porque acham que ele tem que trabalhar. Eu vim aqui eu quero discutir sobre como eu ganho dinheiro e como eu sou um recepcionista, como eu sou um gerente de A e B. Eu quero gerir, eu quero vender consultoria. O turismólogo está acostumado a vender consultoria. Então, terceira característica, gestionar sempre ao invés de aceitar tudo o que é imposto. Quarto, fazer com as pessoas e não simplesmente para as pessoas. Fazer com as pessoas e não somente para as pessoas. Veja, os perfis. E o quinto perfil, ser diverso, aplicando a diversidade de pensamento na sua vida. Essas são as características do perfil de um colaborador empreendedor do futuro. Eu assim, concordo plenamente com isso, acho que tem tudo a ver, e aí, por isso, eu acho que, levando para o agente, as agências de viagens, as operadoras, claro, vão precisar de turismólogo? Vão. Os municípios vão precisar de profissional formado na área? Vão. Mas específica, verticalizada, agora, este profissional tem que entender de marketing digital também. Tem que mudar o currículo da formação ou ele busca depois. Vades, mas é aí que eu queria entrar na discussão. Me desculpa voltar ao caso do turismólogo, que é uma coisa que me incomoda profundamente. Quando você diz que uma agência de viagens precisa do turismólogo, em que você se baseia? E, antes de tudo, quero esclarecer aos turismólogos que estão assistindo aí, eu não estou contra o turismólogo, não é uma coisa pessoal. No máximo, eu estou questionando a validade da grade curricular. Porque, assim, eu posso dar o meu exemplo pessoal. Eu trabalhei em aviação, eu trabalhei em agência de viagens, em operadora, em hotelaria, em convention bureau, e eu não sou turismólogo. Nunca me exigiram o curso de turismólogo. Por quê? Porque o turismólogo precisaria ser um profissional capaz de desempenhar uma função que nenhum outro possa desempenhar. Senão não faz muito sentido dizer que é uma profissão. Por quê? O cara se forma em direito. Tá, mas o cara que se forma em direito pode me defender na justiça criminal ou o cara cuida de impostos? Ou direito administrativo? Quer dizer, tem áreas, o que eu acho que é tudo muito genérico. Então, assim, a agência de viagens pode contratar um turismólogo? Pode. A pergunta é, precisa? Porque pode ser que o cargo que ela tenha lá, a oferecer a função que ela tenha lá, não é apenas um turismólogo que consegue preencher os requisitos. Alguém que não seja formado em turismo também pode desempenhar aquela função. Aliás, é o que mais acontece. No meu caso, trabalho há 42 anos em turismo e, na verdade, quando eu comecei, nem existia curso de turismo. Então, assim, por isso que eu digo que turismo não é profissão. Porque quando você pergunta para alguém, você faz o quê? Eu trabalho na área do direito. Ok, o cara é bacharel, enfim, é advogado, ou é engenheiro, trabalha com engenharia. Eu trabalho em turismo. Sim. Você faz o quê? Sou turismólogo. Permanece a dúvida. Você faz o quê? Não. Assim, eu não estou acusando, estou perguntando realmente. Quer dizer, o que é que a gente precisa mudar para isso? Para isso deixar de acontecer? O Rui está com uma coisa engraçada, porque isso, claro, como minha esposa é turismóloga, é uma coisa meio assim chata, porque até para tirar o passaporte, a moça da Polícia Federal perguntou, sou professora ou turismóloga, e o que é isso? Faz o quê, né? Então, ou seja, a gente vê isso assim, agora, olhando mais profundamente sobre essa afirmação, faz o quê? A gente cai naquela história do resolvedor de problemas. Então, para mim, eu tenho muito claro e que se eu tenho que dar um conselho para um aluno, alguém que quer se especializar em turismo, vai estudar empreendedorismo, para que você olhe para o turismo, veja nos 4 anos tudo que dá para fazer. Eu tenho uma agência, eu tenho uma pousada, eu posso montar uma empresa de eventos, eu posso montar uma agência, eu posso trabalhar na operadora para aprender desenvolver destinos, depois atuar na política, eu posso atuar na política, tá, e depois eu vou estudar empreendedorismo para transformar isso em dinheiro, em resultado. E mesmo que você vá trabalhar para alguém,
como funcionário, como colaborador, empreendedorismo nunca foi de menos. Mas, voltando no ponto, e qual é a diferença do cara se formar em administração e se especializar em empreendedorismo? Também não pode trabalhar numa empresa de eventos? Qualquer... Não, é que tá. Eu acho que é por isso que faculdades de turismo estão fechando, por falta de demanda. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. A única questão que eu vejo muito claro, e eu digo isso porque eu ensino turismo desde 2001. Ano que vem eu faço 20 anos em sala de aula dentro de turismo. Só parei um ano para fazer o pós-doc na Inglaterra e pronto. Então eu tenho praticamente 20 anos de sala de aula. E eu vejo muito claro, para mim, justifica-se a profissão para a pesquisa, que de fato, para entender um pouquinho melhor as questões, porém, na prática, eu vejo cientista do turismo, cientista do mercado do turismo. E, mesmo assim, tem muitas áreas da geografia, sociologia, antropologia que estudam turismo. Também não é uma coisa específica. Mas eu vejo muito claro a questão da formação de políticas públicas. Aí você precisa um cara que entenda de aviação, um pouco de cruzeiro, um pouco de turismo rural, um pouco de turismo básico comunitário, um pouco de tudo para o cara desenhar políticas públicas. Exatamente. Porque nós não precisamos 15 faculdades numa mesma cidade, como tinha antigamente. Curitiba chegou a ter 13 cursos, né, Vades? Imagina, para você formar um cara que ele vai chegar na ponta lá, ele vai disputar a vaga com o cara que fez administração. Só que o cara que faz administração, ele entende de negócio, ele entende de empreendedorismo, ele faz conta, e muita gente que faz turismo odeia fazer conta, estudou turismo, justamente odeia fazer conta, e quer queira ou quer não, no final das contas, o cara vai estar mexendo numa empresa que vai estar lidando com número. Então não tem para onde fugir. E sabe o que vai acontecer? E que está acontecendo agora, claro, esses turismólogos acabaram, por conta disso tudo, que não é por culpa deles, eles acreditaram em algo que foi vendido mal e foi mal sustentado curricularmente falando, desatualizado. Então, se liberou ali virou uma verdadeira uma máquina de caça-níquel, né? De geração de dinheiro para os empreendedores da educação. Criar um curso de turismo. São raros os que tiveram grande êxito. A coisa engraçada... Fala, Vadinho. O que acontece? Esse cara acabou virando um atendente de uma agência de viagem, um replicador de lâminas no Facebook, um replicador de lâmina das operadoras no Facebook, porque nem produzir a própria lâmina ele sabe produzir, como eles chamam isso, lâmina, que é posts no Facebook de informações de post que veio das operadoras. Então, agora peça, vamos gerar produtos, vamos criar turismo. O Brasil, o que mais está precisando? Imagine você, se as faculdades e os turismólogos, hoje, já graduados, pegassem e dissessem o seguinte, nós estamos sabendo que o Brasil tem mais de 3.400 cidades sem produtor de turismo. Quem mais entende da área, mesmo que seja generalista? O turismólogo. Por que esse cara não vai lá e interioriza e não fique só na capital e vai lá e monte o seu negócio no turismo para produzir turismo? Mas aí eu tenho a resposta disso. Só tem 5.700 municípios. Nós temos milhares e milhares e milhares de turismólogos. E aí, como diz, respondendo aí o Juari, que diz, o turismólogo é como se fosse um engenheiro. Desculpa, não é não. Um engenheiro pode ser engenheiro naval, engenheiro civil, engenheiro de sistemas, engenheiro eletrônico. O turismólogo faria sentido. Eu sou turismólogo com especialização em agenciamento. Eu sou turismólogo com especialização em operação. Eu sou turismólogo com especialização em hotelaria. Não precisa já ter o curso de hotelaria. Vocês entendem onde é que eu quero chegar? O turismólogo não mas não é. Essa que é a verdade, não é. Falta especialização. Falta direcionar para algum lado. Claro, o turismólogo foi, presumo eu, porque nós conversamos aqui, tem o seu deságue natural nos destinos, claro. Aí eu acho que sim. Nenhum destino, nenhuma prefeitura deveria ter um departamento de turismo sem um turismólogo comandando. Mas o problema aí é o gargalo, é que só são 5.700. E a gente forma 20, 30 mil por ano.
Eu tenho muita reticência, Rui Vades, com essa questão da reserva de mercado, sabe? Eu acho que... Eu tenho total. Exatamente, eu não queria chegar a tanto. Mas o pessoal fala assim, tem que ter na secretaria, tem que ter um turismólogo. A pergunta é, ele está resolvendo o problema? Ele está fazendo a cidade gerar dinheiro novo, gerar emprego e gerar renda? Então esse cara está fazendo um bom trabalho. Esse cara está fazendo isso? Está chegando lá? Não, então esse cara não está fazendo um bom trabalho. Claro. A questão é simples. Agora, precisa um turismólogo? Por quê? Por que mesmo? Essa foi a pergunta que eu comecei fazendo, né? E outra coisa, eu digo assim, e outra, até deixa eu voltar aí no comentário ali desculpa se eu vou pronunciar o seu nome errado, tá? Juari Proença. Juari é turismólogo. Não. Por exemplo, a pergunta que eu tenho para ela e para os demais turismólogos... É ele, né? Para ele e para os outros turismólogos, dos 4 anos que você passou na faculdade, quantos você lidou com assuntos relativos à geração de emprego e renda? Vamos especificamente a desenvolvimento econômico, mais especificamente a geração de mercado, para a geração de fluxo, para que as empresas de turismo do seu município conseguissem fazer uma melhor arrecadação de ISS, que o Vade Santo comenta, que conseguisse gerar mais eventos, trazer gente de fora. Quantas horas você conseguiu dos 4 anos focados exatamente neste conteúdo, que é onde você poderia se diferenciar dos demais profissionais, onde você poderia dizer o seguinte, provar para a sociedade que uma prefeitura, sem um turismólogo, ela não consegue desenvolver a área do turismo. Quantas horas? Então, vamos fazer uma conta ridícula, chonga aqui. Cada semestre, tu tens aí mais ou menos 6 disciplinas. Vamos botar 10 disciplinas. 2 horas por dia, você vai ter 25 horas por semestre. Vezes 2 semestres, tem 50 horas. Vezes 4 anos, você tem 200 horas. Dessas 200 horas, me diga quantas foram em geração de emprego e renda, que é a geração de fluxo. E aí a gente cai no problema do currículo, que forma o cara que, quando ele vai bater de frente com um administrador, com um publicitário, ele vai sair perdendo, porque o cara estudou administração e estudou economia para justamente gerar divisas, gerar resultado. O cara estudou marketing, estudou uma série para gerar resultado. E não adianta dizer para mim, na faculdade eu tive marketing. Vem cá, um semestre, teu professor ensinou produto, preço e praça. Conceitos básicos. Os 4 P's. No máximo, economia, o cara te ensinou macroeconomia e micro, porque eu dei aula disso, eu sei do que eu estou falando. Agora, como é que faz a cidade surgir no mapa turístico? Usando as mídias digitais, usando as plataformas, isso que entendeu. Mielke, nesse contexto, na época que lá atrás que o Rui falou que existia aí um fervilhão de faculdades de turismo, eu procurei, pelo menos, eu acredito que umas 5 dezenas delas, pelo menos, umas 5 dezenas delas, mais de 50, com certeza. E propus, como empresário, que cada faculdade criasse um núcleo de empreendedorismo no turismo, e formasse um grupo e liderasse aquela tal de empresa júnior, né? E eu fornecia a agência virtual para eles gratuitamente, para eles produzirem produto numa cidade, colocar na prática. Então, o pessoal de marketing da faculdade trabalharia o marketing, o pessoal da economia trabalharia preços, trabalharia os temas afetos, o pessoal de administração trabalharia... Então, esta agência virtual é gratuita, que hoje tem em cada cidade, e não está sendo usada, poderia ser feito assim. Pergunte quantas assimilaram isso? Nenhuma. Nós somos faculdade. Imagina, você quer ganhar dinheiro, você é empresário, nós somos faculdade. Não dá. A gente não vai entrar na questão política, mas eu te garanto que muitas das coisas que me fez mudar de ideia e fugir das universidades públicas é o excesso de gente que pensa que o empresário é culpado, e essa linha aí não vai funcionar nunca. Ter lucro vamos colocar aqui a Estela Mara. A Estela Mara, ela une as duas coisas. Obrigado, Estela, por participar. Onde ela está? Está aqui no vídeo. Eu sou empresária do turismo.
A Estela Maria, eu sou empresária do turismo, agência de viagens, tem 20 anos e turismóloga formada em 2006. Na academia, questionei muito, inclusive apresentando trabalhos sobre a distância existente entre a academia e a realidade do turismo na prática. 15 anos depois, a universidade onde me formei percebeu o equívoco e está voltando ao empreendedorismo. Parabéns, Estela Maria, e a Estela está fazendo um belíssimo trabalho como presidente da IGR, lá da Instância de Governança Regional, de uma das 333 regiões turísticas e uma das 14 do Paraná, que é a terra dos Pinheirais. E a faculdade, parabéns ali. A faculdade que ela se refere é Unicentro, Centro-Oeste do Paraná. Isso, lá de Não, Guarapuava. Guarapuava, já fiz palestra lá. Guarapuava isso, também, já. Lá Entre Rios, lá a terra onde a casa... frio pra caramba aquilo no inverno. Entre Rios, ali, aquela colônia alemã, é engraçado, porque o vizinho... Ele vê você... colônia alemã, não é? Isso, aí o Suábicos, aí é engraçado que você vai ver a casa... O cara tá construindo uma casa, aí o vizinho fala assim, mulher, o vizinho tá construindo uma casa, vamos fazer uma maior. E cada casa é maior que a outra. Tem uma cooperativa, não é? Uma cooperativa num bairro alemão lá. Muito forte. É muito forte. Agora, veja uma experiência ao contrário, que isso também choca. E aí vem contra o que o Rui está falando, às vezes, defendendo também. Como faz falta a presença de especialistas na área. O governo do Paraná, Ratinho, é muito comprometido com o turismo. O Ratinho, obviamente, não entende nada de turismo, não tem nenhuma obrigação de entender. Mas como governador, como gestor público, ele definiu que 30% da verba de comunicação, do orçamento da Secretaria de Comunicação do governo do Estado, ele destinou para marketing do turismo. Só que quem faz marketing? Os marqueteiros da Secretaria. Os marqueteiros da Secretaria. Não precisa nem continuar para onde a conversa vai. Não precisa nem saber para onde a conversa está indo. Pergunte para onde a verba está indo. Então é ridículo. Então, só boa vontade também, sem conhecimento, não adianta. Não adianta. Trabalhei muitos anos com assessoramento parlamentar, nas comissões de turismo do Congresso, a minha história também é tudo nisso. Eu notei assim que o problema é que o discurso que chega no ouvido do parlamentar é muito ruim. O debate do turismo é muito ruim. O que chega no ouvido do cara, quando ele vai pleitear, é muito ruim. Você vê, eu tenho um exemplo aí de uma deputada do Paraná, que foi a candidata prefeita lá no Paraná, em Curitiba, na última eleição, não lembro o nome dela, e ela estava querendo aprovar uma lei de cerveja. E aquilo ali chegou na minha mão e me perguntaram o que eu achava da lei. O que eu achava da lei. Eu falei essa lei era horrorosa, porque ela não traz nada de agregação de valor para o cara micro cervejeiro que está a fim de transformar o negócio em algo consistente para que ele tenha um benefício, seja fiscal, seja tributário, para que ele consiga desenvolver um negócio, gerando emprego e renda e transformando a capital paranaense, aí ajudando a criar um destino de cervejeiro. Aí eu fico pensando assim, mas como é que essa deputada chegou nisso? Aí eu vou conversar com os assessores, falar. Aí eu perguntei para os assessores, quem conversou sobre vocês, sobre esta lei? A gente pegou na internet e pegamos algumas pessoas que a gente já entra naquele conjunto do Estado, que é o pessoal que está no Estado, que não olha para fora do ambiente público e começa a conectar com o empresário. Aí eu caio no que a Estela comentou. Há um buraco, tanto da academia, tanto do poder público, quanto do empresário. E aí o que acontece? Bom, peraí, aí chega num discurso muito ruim, o cara vai para o plenário com uma lei muito ruim, aprova, faz a publicidade dele, dizendo aprovamos a lei e tal, que na prática, você conversando na ponta com o cervejeiro, eu conversei lá com o pessoal lá da Body Brown, que é o meu amigo Samuel, que estou comigo no Medianeira, em Curitiba. Eu falei, o que essa lei te ajudou? Eu falei, absolutamente nada. Eu falei, alguém conversou contigo sobre essa lei? Não. Eu falei, então temos um problema. Ou seja, agora, essa questão toda, inclusive, e esse tipo de questão, ela nem é conversada de maneira sistemática dentro do processo de política pública. Me permite um parênteses, Melk, nesse teu exemplo, já que é dentro do legislativo, eu peguei umas atas de pauta da Assembleia Legislativa,
É por acaso, estou citando o exemplo, não é nem de ninguém. Mas veja, uma série de projetos de lei, aprovando projeto de lei, eu fui olhar os projetos de lei em relação ao turismo. Era para dar nome a roteiros turísticos. Projeto de lei. Isso, para dar nome, isso. Meu Legal. Deus do céu, o que é isso? Então, o que acontece? Isso me preocupa muito, porque você vai conversar com o parlamentar e é essa referência que ele tem. Aí o que acontece? Quando ele vai conversar com o cara do executivo, eles vão conversar neste nível. Aí é claro que fica muito complicado você trabalhar as questões todas, porque o nível do discurso é muito ruim. É muito ruim. Se você olhar, inclusive, o próprio ministro do Turismo hoje, o nível, o argumento que ele usa para sustentar a pauta do turismo, é o mesmo daquele livro do Coelho, de capa amarela, Economia do Turismo, de 20 anos, 5 anos atrás, que não convence mais ninguém. Pô, mas espera aí, mas como é que esse cara está falando essa bobagem? Bom, então ele ouviu de alguém. Aí vão ver os assessores do cara. Aí vão ver com quem esse cara escuta, com quem ele conversa no parlamento. Aí não tem muito para onde correr. Ele é ministro de qual governo? Agora, Bolsonaro. Esse é o atual ministro. E você está perguntando por que ele está falando bobagem? Sem misturar, não vamos lá. Mudando de conversa. Mas no turismo, especificamente, há uma ausência ali do discurso. Eu não estou falando só desse ministro. Eu acho que dos ministros nós tivemos os 2 Vinícius. Acho que talvez o Caio foram pessoas que tiveram um discurso melhor. Mas o problema é que o resto do que vem para baixo é um discurso muito ruim, que nasce muito ruim da academia. Porque as coisas então vamos falar, agora voltando às vacas magras que nós estávamos falando, que nós falamos em outras lives aí anteriores também. Só para comentar, Vale, só para terminar, essa coisa básica hoje que a gente está vendo dos destinos criarem, trabalhar os marketing de conteúdo, as plataformas digitais, está no mundo, isso não está sendo conversado nas academias. Isso nunca foi conversado nas academias. Poxa, como é que você quer formar um cara que vai resolver o problema se não é um instrumento básico você ensina para ele? Não tem como esperar algo de fundamento que isso vai se transformar num discurso político de fundamento que venha conversar. Se botar, por exemplo, o primeiro escalão do turismo de Portugal, do Ministério, não sei se o Portugal tem um Ministério de Turismo, uma Secretaria de Turismo, mas se pegar o primeiro escalão desse pessoal e o primeiro escalão do Ministério do Turismo brasileiro, vai ser uma piada. Agora, eu particularmente volto no que nós estávamos discutindo nas outras lives também, e que você colocou também muito bem sempre, e eu tenho defendido de unhas e dentes isso, nas minhas entranhas, como dizem, é essa aqui, ó. Os trabalhadores e os empreendedores do turismo é que precisam assumir as rédeas do turismo nacional. Não podemos e não devemos ficar dependente de governos municipais, de governos estaduais, de governos regionais. Não é o governo que vai ensinar a Estela Mara lá fazer a regionalização do turismo lá na terra dos Pinheirais. Ele pode dar umas guidelines, pode orientar, ajudar a estruturar a orientação, dizer, das linhas gerais para a construção de pontes, ensinar, orientar, aglutinar, construir pontes. Mas quem tem que assumir o seu papel, e vergonhosamente, eu digo isso, e batendo no peito como empresário, nós, empresários do turismo, e nós, trabalhadores do turismo, não somos convictos do papel que nós exercemos dentro da atividade econômica do turismo. Não temos clareza, eu tenho, mas muita gente não tem, que turismo é uma atividade econômica, privada e não pública, mas que está acostumado a mamar na teta do governo. Então, especialmente os grandes operadores, etc., querem fazer campanha de rachadinha com o governo para fazer marketing digital, já que rachadinha está na moda hoje. Então, e querem fazer rachadinha de fazer campanha para usar dinheiro público. Aqueles 30% da verba de comunicação social do governo do Estado
Ótimo, que bom que está indo para o turismo. Só que está ajudando quem? Uma dezena de empresas no máximo. Por quê? Porque não fecha, os empresários não acharam interessante ainda do Paraná fechar o ciclo. Geração de produto, promoção, distribuição e comercialização. Como a comercialização fica com os outros, vai tudo esse dinheiro servindo. Então, o governo do estado está servindo ali, os governos do estado, de forma geral, servem, como nós vimos em marketing, como um escritório de luxo de marketing das grandes operadoras e das OTAs. Por quê? Porque nós não assumimos o nosso papel. Então, trabalhadores e empreendedores hoje tem que estar fundido isso. Esse conceito não existe mais de trabalhador de um lado, tanto é agora. Os negócios, a pandemia veio e disse, olha, acabou tudo, parou tudo. Parou o emprego, parou o negócio, parou o emprego. Parou o emprego, parou o negócio. E aí? Ô, Vades, você diz muito bem que, e a gente vem pregando isso há anos, que turismo é economia, óbvio. É um conjunto de atividades econômicas, na verdade. Agora, veja, curiosamente, o brasileiro se preocupa mais com o status político do turismo do que propriamente com a sua efetividade. Se não, vejamos, cada vez que houve uma tentativa de acabar com o Ministério do Turismo, há uma gritaria como se o fato de existir um Ministério do Turismo fosse garantia de que o turismo é encarado como economia. Pausa, vamos reservar isso do ladinho. Portugal, que tem no turismo entre 16% a 22% do PIB, dependendo de como se considera a cadeia produtiva, não tem Ministério do Turismo. Onde está a Direção-Geral de Turismo? Está subordinada a quem? Ao Ministério da Economia. Então, o que importa? É o título? É o fato de ter ministro ou é o trabalho que é executado? É a competência como se executa o turismo. Esteja ele num ministério próprio, esteja ele afeto a outro ministério, seja uma secretaria, ou seja, é preciso também que o empresário, que o trade turístico brasileiro entenda, como o Eduardo falou agora há pouco também, que o importante é o resultado, o importante é você produzir, resolver problemas. Eu não tenho problema nenhum em acabar com o Ministério do Turismo, desde que uma secretaria de turismo funcionando em outro ministério funcione e encare o turismo como economia e sejam nomeadas pessoas competentes para dirigir. É isso. Perfeito. E o que mais me deixa revoltado enquanto empresário e frustrado, que o governo, quando se mete no turismo, se mete a fazer ações de iniciativa privada. Sim, inverte papéis. Inverte o papel. E compete com o setor. Por exemplo, o meu. Eu tenho o marketplace do turismo nacional pronto, distribuído em todas as cidades brasileiras. Cada cidade brasileira tem uma loja para vender turismo, tem uma horta para si, gratuita, não tem nenhum custo. Cada uma das 333 regiões turísticas tem uma horta pronta para si, para comercializar. Pede para ver se os municípios estão ajudando. Uns nem sabem, a grande maioria nem sabe. Aqueles que sabem não estão nem aí. E aí gastam dinheiro, fazem o seu próprio site, com dinheiro público, para fazer o quê? Para gerar negócio? Não, porque não pode gerar venda no site da prefeitura, no site do governo, não pode fazer venda. Se não faz venda, então não tem o quê? Não tem ISS. Se uma atividade, se você desenvolver uma ação no turismo que não gere ISS para a tua cidade, não faça. Não faça. Porque ela não serve, porque isso aí só está sendo institucional. Só vai fazer uma ação do governo em favor do turismo se gerar algum ISS para a cidade. Senão é boca livre e está privilegiando alguém. Então não adianta ajudar e jogar dinheiro. Vamos jogar dinheiro nas mídias para fazer divulgação. Quem ganha com isso? A OTA que fica em São Paulo? A OTA que fica no Rio? A OTA que fica em Santo André? Entendeu? Então, por que você não vende ali na cidade e gere ISS para a cidade? E os governos fazer pontes, construir pontes. Veja, o governo da Espanha, tem um instituto lá que é tipo a Embratur nossa aqui, e ele tem 3 tipos de chamada. Oi? Tourispain?
Não, é a Emprotur. Emprotur. Quase igual ao de Pernambuco. E aí, ele tem 3 tipos de chamada pública para apoiar o empreendedorismo digital no turismo. Uma delas, inclusive, não exige nem, fornece dinheiro sem contrapartida e só com a ideia, só com o PowerPoint. A segunda ideia a segunda chamada, eles um jurinho bem baixinho e dão dinheiro para o cara desenvolver tecnologia para apoiar o turismo. E dão chancela. E emprestam chancela para esses que eles apoiam. A terceira dela, pasmem vocês. Por isso que... E os caras são apaixonados pela Espanha. A terceira dela, sabe o que é? É para apoiar dinheiro, euros, acima de 1 milhão de euros, para apoiar grandes empresas desenvolverem tecnologia para vender know-how para o exterior. A tecnologia deles para o exterior. Veja, e aqui no Brasil tem uma delas, por exemplo, que usa isso, e que é beneficiada por isso, a Omnibus. A Omnibus é altamente financiada, e palmas para a Omnibus que conseguiu isso. Ela tem mais de 1 milhão de euros para aplicar a tecnologia dela no Brasil, com dinheiro da União Europeia. Então, e o nosso governo o que faz? Ao invés de apoiar iniciativas empresariais locais, ele faz simplesmente competir, está competindo. Então, é isso que não dá, não dá mais, não se admite mais. Ô, Vades, eu preciso pedir licença, preciso sair. Exatamente, Está no meu horário, já extrapolei um pouquinho. Eu queria só responder à Estela. Na verdade, eu não estava comparando. Eu sei que não se compara o turismo do Brasil com o turismo de Portugal. Não é comparação, mas a gente precisa fazer benchmarking, né? É referência, tudo. Exatamente. É referência. Quer dizer, a gente tem que copiar aquilo que dá certo e não copiar o que dá errado. Quer dizer, então, e mais, Estela, com outra coisa, essa discussão, só eu já conheço essa discussão há pelo menos 30 anos, não é de agora. Eu tenho 42 de turismo no Brasil, não aqui em Portugal, no Brasil. Há 30 anos que a gente discute isso. Como é que deve ser, como é que não deve ser. Ministério, não havia ministério, houve, depois deixou de haver, depois era junto com o esporte, enfim, depois em 2003, finalmente se fez o Ministério do Turismo, parecia que ia resolver tudo. Ou seja, uma discussão que é antiga, mas a gente precisa copiar os modelos que deram certo. Aparentemente, o Brasil ainda não copiou o modelo que deu certo, e o resultado está à vista. Eu queria, então... mandar um abraço aí para vocês dois, companheiros de luta, dizer que na terça estaremos juntos de novo, agradecer a todo mundo que nos assistiu, que comentou, que colaborou, desejar um bom feriado para quem vai ficar sem trabalhar, descansando, porque muita gente trabalha no feriado, e até terça-feira, tá bom? Obrigado pela tua participação. Até terça da próxima semana, que vamos discutir dados e informações. Como transformar dados em informações estratégicas e qual o papel disso. Eu e o Miel que vamos ficar mais 15 minutos, ou seja, mais 11 minutos, até as 10h30. Até as 10h30. Então, você que está participando, coloque seus pontos de vista ali, vamos discutir. Tem mais 11 minutinhos para a gente discutir isso um pouco mais adiante. Especialmente aqui que o Miel que está aqui, um professor, consultor de primeira linha, brasileiro que nos orgulha na Arábia Saudita. Vamos lá, Miel. Obrigado. Eu estava até comentando o que a Estela Mara Rosa comentou, de novo, até só radicando que o Rui começou, da questão de ter uma boa referência, quando fala que o Brasil, o Paraná é muito tímido, tem uma vocação agrícola, olha, Estela, boa parte dos países tem uma grande vocação agrícola, europeus, e não deixam de explorar a atividade turística como forte. O problema no Paraná, eu digo isso porque eu acompanho, eu sou de Curitiba originalmente, e o Paraná insiste em políticas que não dão certo, como, por exemplo, a regionalização. Então, uma excessiva investimento em questões que não funcionam, e eu tenho isso muito claro porque... Em 2004, eu acompanhei a formação da Coptur, da Cooperativa Paranaense de Turismo, lá com o pessoal do Dick de Guels, lá do Maurício,
lá do Ninho do Corvo, do pessoal, e a gente estava acompanhando a implementação pelo Sebrae da Rota dos Tropeiros. E a comparação foi absurda. Eu lembro que o orçamento que o Alexandre Negandante, que era o consultor na época, ele tinha R$100 mil para implementar a cooperativa, e a Rota dos Tropeiros gastou em mídia R$1,5 milhão no mesmo período de tempo, uns 3, 4 anos aí. E a Rota dos Tropeiros simplesmente ela não vira como um roteiro, e a Coptour não só expandiu, como atua em vários municípios. Por quê? Porque priorizou uma base forte nos municípios, os empresários fortes, priorizou o cooperativismo e priorizou o mercado. Não ficou priorizando participação em vários eventos que não dão resultados mercadológicos, porque a estratégia está errada, mas a estratégia está errada porque as referências são erradas, porque se apostou no modelo de regionalização, onde investiu-se numa região onde a região ela não existe dentro do erário político. Então, se a gente olhar, existem municípios, existem estados, existe federação, não existe região. E no processo de regionalização, se eles tivessem feito como o pessoal do Norte de Santa Catarina está fazendo hoje, que é a implementação do consórcio, sugiro você visitar lá o consórcio Quiriri, que é ali o pessoal do Norte de Santa Catarina, eles esqueceram a história de regionalização, não dá certo. A única forma de envolver os municípios é através de um consórcio, onde aí existe o reconhecimento na captação de recursos. É o Márcio da Coptour, exatamente, não Maurício, mas o Márcio. Ou seja, há uma diferença enorme da como a questão da regionalização, que ela não vai funcionar, ela não tem como funcionar. Aliás, eu publiquei um texto, sugiro você no meu blog, no politicadeturismo.blog, e tem um texto lá que eu publiquei há muito tempo atrás sobre 8 motivos pelos quais a regionalização não funciona. E a gente fez uma outra pesquisa que está disponível, se quiser eu posso te passar, que fala sobre a percepção dos empresários em relação à regionalização. E grandes empresários, a gente perguntou pessoal de grandes operadoras de receptivo, grandes players nacionais, pessoas de federação, sindicatos patronais, e eles não entendem a regionalização como uma política exitosa. Se lá atrás tivesse feito uma linha via consórcios, a história hoje estaria muito diferente. Mas o Paraná insiste com umas cabeças antigas, com a mentalidade antiga. Mas a questão da regionalização, Mielke, a questão da regionalização, para mim, é muito. Os empresários não se engajam com tanta veemência porque não vê geração de receita. Mas a conta é simples. Por que o cara não se engaja? Porque a regionalização pega vários municípios, quem vai às reuniões normalmente é o próprio poder público, que precisa responder a uma demanda do Estado, o secretário municipal tem que estar lá para responder a uma questão do Estado, né? Aí o empresário fica lá olhando várias pessoas dispersas. Discurso. As reuniões não têm uma pauta definida porque não tem orçamento definido. Porque não tem orçamento definido porque a região não existe. Me perdoe, Mielke, mas nós vamos tratar um tema específico sobre regionalização. Uma das lives vai ser específica sobre regionalização. Então, vamos deixar esse tema da regionalização especificamente. O que podemos extrair disso tudo? Nós podemos extrair, inclusive desse tema da regionalização, que empresários e trabalhadores têm que estar coesos, têm que estar integrados, fundidos na mente e nas ações. Completamente. Não tem a dúvida. Esse é o caminho. O professor, já há tempo que o professor Abdon colocou uma posição e eu não cheguei a ver exatamente o que é. Eu acho que é importante, você vendê-lo é importante. Deixa eu localizar aqui, estou localizando. Palavra-chave, né? Começa com palavra-chave. Palavra-chave. Demanda. Se não houver demanda, não existe mercado. Logo, a seleção natural se encarrega da eliminação dos bens e ou serviços não absorvidos pelo mercado. Certamente ele colocou em relação a alguma coisa que foi falado anterior. Mas eu acho que também ali, eu aproveito eu tenho um posicionamento também do seguinte: demanda, existe 2 formas de atender a demanda. Você
atende uma demanda latente, uma demanda natural gerada, que nasce naturalmente, ou você provoca a demanda. Enquanto empreendedor, enquanto empresário, e da área disruptiva, da área da inovação, da tecnologia, eu quero provocar demanda. Claro. Eu acho que é a história os livros que não saem da minha cabeceira, não saem do meu lado aqui, tipo esse daqui, a estratégia do Oceano Azul. Ou seja, enquanto todo mundo fica discutindo problema, vamos vender lenço, vamos construir coisa nova, vamos provocar demanda. Só para fazer um comentário ali, obrigado, Mônica Fontes, último comentário ali, Vades. Último. Da Mônica Fontes, ela acabou de postar. Muito obrigado, Mônica. Só a Estela ali. Estela, só para você ter uma ideia, Estela, a gente está em 2020, tá? Em 2007, eu conversei tudo isso com o pessoal da Paranaturismo na época, e eu acho que eu falava de consórcio, de cooperativismo, da mesma forma que o Vades falava de mídias digitais na mesma época. Você conversa com as pessoas que têm um problema sério em aceitar opiniões que não são de um certo grupo político, a gente sabe que tem essas coisas, e o Paraná resolveu seguir as mesmas coisas há mais de 30 anos. Então você dizer para mim assim, poxa, agora que o Emitur tá conversando sobre consórcios, porra, em 2020... A gente falava sobre essas coisas em 2003, em 2007, há 13, 14 anos atrás. Você vê, olha o desperdício de tempo em ficar investindo numa coisa que é sabida que não dá certo. A gente vai discutir sobre a rejeição, mas é importante frisar que a gente já vem conversando sobre essas coisas há muito tempo. O Vades vem militando na questão das mídias sociais, das hortas, há mais de 20 anos. E a gente está vendo que os resultados não aparecem, poxa, o que acontece? E a pandemia teve que vir, matar muita gente, para daí o povo descobrir, a internet é interessante, é boa para a gente, serve para a gente. Eu acho que a gente devia continuar com essas suas, com as nossas lives aqui, vão ser muito esclarecedoras. Vou pedir, Estela, se você quiser, eu vou depois eu vou no Facebook, eu vou escrever meu e-mail, também tem e-mail ali, você vai no blog, eu vou escrever o blog depois, para você acessar. Está logo abaixo ali, está nos detalhes desse post. Lá é um texto, o blog está com 147 textos publicados, acho que é o texto número 50, ela está lá já faz um tempão, mas são todos os textos super presentes, atuais, porque a política pública dos estados não muda, então a gente acaba sendo ficando atual, né, Vades? Exatamente. Eu acho que vamos nos encaminhando aqui para os finais, né? Para os finalmente, né? Porque eu acho que atingimos, já está 10 horas e 29 minutos. Eu agradeço ali a participação de todos. Eu quero chamar para a 7ª live, então, das 15 que serão realizadas, sempre discutindo turismo de forma transversal. Então, veja. Então, como que, por exemplo, lá a Estela vai transformar dados ou vai gerir dados e transformar isso em informações estratégicas para gerar negócio, para gerar ISS turismo. Claro, se eu estou falando que gera ISS turismo, estou olhando pela ótica do governo. Mas se gerou ISS é porque gerou venda. E se vai fazer alguma coisa e não gera venda, não vai gerar ISS, não faça. Não faça. Então, isso é muito pacífico. Então, vamos transformar. Para gerar vendas, precisa ter dados, e nós precisamos trabalhar dados transformar esses dados em informações estratégicas. E este é o tema da próxima live, na terça-feira, que a gente convida você, não só a participar, mas também, se você está vendo essa versão gravada em outro momento, convide os seus amigos, replique essa ideia, ali se inscreva no canal do YouTube, para que você receba todas as informações sempre e as novas lives que vão saindo, porque tudo isso nós estamos discutindo. Aqui nós não estamos discutindo nada a favor de alguém, não estamos discutindo nada contra alguém, né, Mielke? Nós estamos aqui discutindo e fazendo proposições a favor ou em favor do turismo receptivo brasileiro.
Isso é o que nos interessa. Então, porém, é importante a gente ressaltar que existem práticas públicas erradas que não estão resultando nisso que o Vades acabou de dizer, e é por isso que a gente está discutindo agora. Exatamente. E aqui você talvez ouve de forma mais rasgada. É que você não vê isso nas reuniões dos conselhos, não vê isso nos atos públicos, nos conselhos, nas reuniões das regiões turísticas. Então, é exatamente para isso. Esse é um palco aberto, uma reunião, uma mesa redonda virtual que você participa e todo mundo pode falar sem medo de ferir suscetibilidades. Não tem frescura, não. Aqui é importante a gente conversar, porque nesses momentos que a gente tem para dialogar, para ter contato direto com as pessoas que nos seguem, que acompanham o trabalho, vamos lá, vamos conversar. Estamos aqui para isso. Ok. Da minha parte, obrigado a você pela participação, obrigado, Mielke. Até terça. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo, a Estela, que participou bastante, aos demais. Muito obrigado mesmo a todos. A gente não consegue citar todo mundo, né? Mas legal, bacana.